Bom, estamos fazendo aí uma série de vídeos nessa primeira semana do ano falando sobre inteligência financeira, né? Falamos que o trabalho não enriquece, que o trabalho é uma ferramenta, falamos da importância da educação, né? E eu queria dizer para vocês também o seguinte, que investir também não enriquece. Como assim, Clóvis? Não adianta você investir acreditando que ao fazer isso você vai poder deixar de trabalhar. Não é isso. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. De vez em quando eu vejo algumas pessoas dizendo, não, eu vou investir na bolsa porque eu vou parar de trabalhar e vou viver de bolsa. Ora, esse é um erro grosseiro, esse é um erro crasso. Não faça isso. Não fique criando essa ilusão de viver de bolsa. Não é isso. Por outro lado, também, não pense que o trabalho vai lhe enriquecer. O trabalho, por si só, não lhe enriquece. E você também não vai viver de bolsa. Esquece isso. Esquece. E faz o que, Clóvis? Faz o que eu sempre fiz. Você vai trabalhar, você vai valorizar os estudos, o conhecimento. Estamos na era do conhecimento, então eu preciso sofisticar a minha capacidade de processar informações úteis e inteligentes. Os dados são o novo petróleo, então eu preciso transformar esses dados em informações úteis e inteligentes, capazes de gerar riqueza para outras pessoas e, consequentemente, para mim mesmo. Então, eu vou trabalhar, eu vou desenvolver as minhas habilidades e competências profissionais, eu vou prestar serviço para uma empresa, para outras pessoas e vou ser remunerado ao longo de muitos e muitos anos. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia. O trabalho como uma fonte contínua de geração de receita. O trabalho como uma fonte contínua de geração de receita. A grande mudança é de que, além de trabalhar, eu desenvolvo também uma mentalidade financeira, uma inteligência financeira capaz de fazer com que eu possa lidar melhor do que o que a maioria das pessoas consegue com o dinheiro. E aí esse lidar melhor com o dinheiro significa em gastar menos do que eu ganho, ter mais de uma fonte de receita, aumentar os meus ganhos ao longo dos anos, identificar oportunidades de investimento ao longo da minha vida profissional e investindo de forma consistente e disciplinada. E os ganhos que eu possa ter com esses investimentos, eu posso tirar uma parte para realizar sonhos e objetivos. Eu fiz isso durante muito tempo. Então, fui para Bora Bora. Era um sonho com a minha mulher, né? Em 2011, eu fui para Bora Bora. Era uma viagem dos sonhos, uma viagem cara. Uma das viagens mais caras do mundo é você ir para Bora Bora. Não é barato. Ainda mais se você, eu quero ficar num bom hotel, num quarto com fundo de vidro, sem ninguém próximo, enfim, são características de sua hospedagem que ainda encarecem mais ainda. Então, eu fui para Bora Bora com dinheiro que eu ganhei com os meus investimentos. Eu não vendi as minhas ações. Eu peguei o que eu ganhei, que aquelas ações me geraram de extra e banquei um sonho. Eu adoro viajar e sempre fiz isso. Então, muitas das viagens que fiz eram parte do que eu ganhava. Então, ali eu procurava fazer um investimento na viagem para curtir. Fomos a
a Mônaco, a Istambul, a Capadócia, Atenas, Santorini, Mykonos, Espanha várias vezes, né? Barcelona, Portugal. É isso. É você poder realizar os seus sonhos, os seus objetivos. E você faz isso com o excedente. Você faz isso com o excedente. Preciso ter essa inteligência, né? Então, o que a gente precisa estruturar? Essa capacidade de compreender que o trabalho é importante, a capacidade de investimento também. Eu preciso ter uma carreira profissional, eu preciso ter um trabalho que me gere receita ao longo de toda uma vida, e eu preciso investir ao longo de toda uma vida. E faço isso ao máximo, até chegar um momento que eu digo, pronto, agora alcançou a tal da independência financeira, ou seja, alcancei o ponto em que, se eu quiser parar e não fazer nada, o que eu acumulei passa a me rentabilizar e custear as minhas necessidades básicas. Pronto, é isso. Quanto é isso? Vai depender de cada projeto, de cada pessoa, porque cada pessoa é um projeto, né? Cada pessoa é um projeto. Cada pessoa tem uma necessidade, tem uma expectativa. Então, não dá para fazer isso de forma única, né? Cada uma tem uma mentalidade. No seu desenvolvimento de mentalidades e competências, do ponto de vista financeiro, você precisa estar atento ao seu planejamento tributário. As empresas têm uma área estruturada para cuidar do planejamento tributário delas. Você também precisa desenvolver conhecimento e buscar profissionais, um contador que lhe ajude a trabalhar os aspectos tributários. Há formas de se gastar menos com os impostos. O governo vai tentar tirar o máximo de você. Você precisa ver quais são os mecanismos legais para permitir que isso seja o mínimo possível. Então exige aí um conhecimento tributário que você precisa desenvolver, né? Busque um especialista, busque um profissional desta área que possa contribuir para esse seu planejamento tributário. Não só o seu planejamento tributário, mas também como o seu planejamento sucessório. Muitas pessoas não se preocupam com isso, né? Como vai ficar a vida de minha esposa se eu faltar? Como vai ficar a vida dos meus filhos se nós faltarmos? Há de se estruturar um planejamento sucessório. As empresas fazem isso, né? Com seus acionistas, com os filhos dos acionistas. É preciso também modular isso do ponto de vista físico, individual, né? Nós precisamos pensar individualmente também nessa sucessão patrimonial, para que isso também ocorra com inteligência tributária. Uma questão importante, controle o seu orçamento. As pessoas geralmente não fazem orçamentos familiares. As empresas têm orçamento mensal. Você precisa ter o seu. Tome nota, tenha esse hábito de tomar nota de todas as suas receitas e despesas. Veja o que é que você pode fazer para reduzir despesas. Lembre-se que eu aprendi isso com um grande diretor com quem eu trabalhei. Custos são que nem unha, tem que cortar sempre. Então esteja atento a construir o seu orçamento, elencar de um lado todas as suas receitas, do outro lado todas as suas despesas. Elas precisam ser menores do que as suas receitas. Se não são, você precisa ver o que é que pode ser cortado. E olhe a receita como algo que possa ser mexido, ou seja, que não seja estanque, que você possa identificar outras oportunidades para complementar essa receita. Você pode fazer consultorias nos horários livres, você pode pintar, você pode
escrever, você pode fazer algo, fotografar, cozinhar, enfim, você pode fazer alguma coisa nas suas horas livres e ter novas fontes de receita. As empresas têm mais de uma fonte de receita. As pessoas físicas também precisam aprender a ter mais de uma fonte de receita, assim como as empresas fazem. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.